E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal PyMac. Dando continuidade ao assunto do último vídeo, que é sobre otimização, a gente vai falar de um outro algoritmo agora. Dessa vez a gente vai falar do enxame de partículas, ou do inglês o PSO, Particle Swarm Optimization. O PSO é um dos algoritmos mais usados hoje em dia, tanto na indústria quanto na academia, porque ele é muito eficiente e muito robusto para encontrar ótimos globais. Então ele não fica preso em ótimos locais da nossa função. Apesar dele ser um algoritmo simples e fácil de ser utilizado, é importante a gente conhecer os parâmetros dele e definir muito bem para cada função, porque não existe um parâmetro ideal para qualquer tipo de problema. Assim como qualquer algoritmo de otimização, ele não é perfeito, não serve para todos os casos. Então é importante a gente conhecer a natureza do nosso algoritmo para a gente poder aplicar ele coerentemente e não usar a otimização de maneira superficial. Então nesse vídeo a gente tem alguns objetivos. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho da teoria do PSO, como que funciona, como que é definido os parâmetros da nossa função, como que eles interagem com a nossa função e com o resultado que a gente vai obter. A gente vai falar também um pouquinho sobre a função que a gente está otimizando, quais são as características, como que o otimizador lida com ela. A gente vai falar um pouquinho da biblioteca, que é o PySwarms, que a gente vai usar para fazer a nossa otimização. A gente, além de usar as funções da biblioteca, a gente vai tentar entender também como que ela funciona, como que ela é arquitetada, para a gente conseguir trabalhar com todos os parâmetros e usar tudo que a biblioteca tem para oferecer. Então a gente vai lidar um pouquinho também com o código-fonte da nossa biblioteca, que é a PySwarms. Por fim, como que os parâmetros do nosso otimizador vão influenciar no resultado da otimização. Então, se vocês curtiram o assunto do vídeo de hoje, já deixa o like, um comentário aí para uma próxima sugestão, e sem muita enrolação, bora lá! Bom, a gente está aqui com o nosso Jupyter Notebook, que é onde a gente vai seguir com o programa. E a primeira coisa, a gente vai definir o que é exatamente o PSO. Vou chamar de PSO porque é muito grande falar Particle Swarm Optimization toda vez. Então, o que é o PSO? PSO é basicamente um otimizador, obviamente, que é baseado na inteligência de partículas, de um enxame de partículas e como que elas comunicam entre si para atingir um objetivo. Fica mais claro aqui quando a gente olha esse GIF, como que as partículas ali interagem entre si e chegam aqui no nosso ótimo global dessa função, que é aqui no meio. Então essas partículas vão buscar o domínio aqui que elas têm para trabalhar e uma vai conversando com a outra até elas chegarem em um consenso ali, entre aspas, de onde que é a melhor posição para elas irem. Então, indo na melhor posição, elas tendem a encontrar o valor ótimo da nossa função. Bom, como eu disse, é importante a gente conhecer um pouquinho da teoria para a gente usar o nosso otimizador de forma coerente. Então vamos falar um pouquinho da teoria de PSO. Bom, PSO, como eu disse, é baseada na interação entre as partículas no domínio da nossa função, buscando achar o valor ótimo da nossa função. Bom, a gente primeiro vai distribuir as partículas aleatoriamente no nosso domínio. Não necessariamente precisa ser aleatoriamente, a gente pode definir de outras maneiras, mas nesse caso aqui vamos tomar como aleatório. Então a gente vai jogar partículas para todos os lados, elas vão conversar entre si para tentar convergir para um valor ótimo. Cada partícula ela vai ter dois vetores, um vetor de posição e um vetor de velocidade. Então a cada iteração, esse vetor de posição e velocidade vai se alterando com base na inteligência ali do enxame. Nesse GIF aqui dá para ver melhor como que a posição das partículas elas vão se alterando. Cada iteração ela vai tendendo a ir para um lugar. Como que elas conversam entre si, a gente vai ver daqui a pouco. E a velocidade dada pela setinha ali, para onde que ela está tendendo a ir. Bom, falando então do vetor posição, vamos supor agora que a partícula, na iteração t, ela está numa posição x. Então, qual que vai ser a posição em t mais 1, na próxima iteração? Essa posição vai dada pela posição que ela estava na iteração anterior, mais um valor de velocidade. Então essa velocidade vai determinar para onde que a partícula está andando. O vetor velocidade, como vocês podem ver, ele é atualizado para a próxima iteração aqui com base nesses parâmetros. A gente tem aqui a velocidade que ele está naquele momento atual, mais essa parcela aqui da função e mais essa parcela da outra função, onde P é a melhor solução encontrada por aquela partícula em si, só ela isolada, e G é a melhor solução encontrada por todas as partículas. Então elas vão estar conversando entre si.
E aí, o que a gente tem aqui? Esses multiplicadores. R1 e R2 são valores aleatórios para cada partícula. W é o parâmetro de inércia, o parâmetro inercial daquela partícula. E ele diz basicamente a tendência daquela partícula em continuar seguindo com aquela velocidade para aquela posição. Quanto maior é a inércia da partícula, mais dificuldade ela tem de alterar sua posição ou alterar sua velocidade. O parâmetro C1, que ele está conversando aqui com a melhor solução encontrada por aquela partícula, é um parâmetro que a gente chama de parâmetro cognitivo. É a tendência que aquela partícula tem de definir sua velocidade para o melhor valor que ela encontrou até agora, desconsiderando todo o restante aí do enxame. E o parâmetro C2, que a gente chama de parâmetro social, indica basicamente a tendência da partícula em ir para o melhor valor que todas as partículas encontraram até agora, ignorando a melhor posição que ela mesma encontrou. Então a gente vai trabalhar com esses parâmetros, esses 3 parâmetros aí, e tentar achar um valor para a gente conseguir achar o melhor valor da nossa função. Falando um pouco agora de função, qual a função que a gente vai definir? A gente tem algumas funções aí que são conhecidas como função benchmark, funções de teste, que são funções usadas para avaliar o desempenho de um algoritmo de otimização. A gente tem várias delas, como vocês podem ver aqui, ó. Várias funções são usadas aqui. Algumas são mais fáceis, tipo essa daqui, são convexas, é bem simples, é só tirar a derivada até chegar no valor ótimo. E a gente tem funções mais complicadas, como essas aqui, essa e essa daqui, que são cheias de valores ótimos locais. Então é muito fácil da partícula ficar presa num valor que ela acha que é o ideal, mas na verdade não é. Ela está sendo enganada. Então, isso que torna o PSO tão poderoso. Ele é capaz de, mesmo em funções como essa daqui, achar o valor global. Já dei spoiler, mas a gente vai usar essa função aqui. Essa função bonitinha, que é chamada de função de rastringin. Bom, como vocês podem ver a característica dessa função aqui, ela é cheia de picos e vales em todo o seu domínio, e lá no ponto na posição x1 e x2 igual a 0, ela tem um valor mínimo global dela. Então a partícula ela vai ter que encontrar esse valor aqui e tentar não ficar presa nesses valores ótimos locais aqui no caminho dela. A função matemática, a formulação matemática dela é essa daqui, onde n é o número de dimensões. A gente vai trabalhar aqui com 2 dimensões para a gente conseguir visualizar, né? Que a gente consegue plotar ali um gráfico. E a terceira é o resultado, né? Então é uma função 3D igual a essa daqui. O valor de A aqui é igual a 10, o valor de n é igual a 20, são constantes. E a gente vai otimizar essa função dentro desse domínio aqui, de menos 5.12 até 5.12 positivo. O mínimo global dela é igual a 0, e na posição x1 igual a 0 e y igual a 0, beleza? Bom, a gente vai definir aqui a nossa função no Python. A gente vai usar a biblioteca NumPy para fazer os cálculos numéricos aqui. E o que essa função vai fazer? Ela vai calcular o valor da função de rastringin de 2 dimensões para todas as partículas. Então a gente vai ter a posição em x e em y de todas as partículas do nosso otimizador. Ele vai devolver qual que é o resultado da função para cada uma dessas partículas. Então o parâmetro aqui de entrada, que a gente chamou de x, mas poderia ser qualquer coisa, é uma lista contendo o valor das variáveis x e y para todas as partículas. Então, num exemplo aqui de 2 dimensões, quando a gente tem 2 dimensões só, x e y, e um enxame aqui com 4 partículas, a gente vai ter a posição x e y de cada uma das 4 partículas. E ela vai retornar para a gente qual que é o valor em z, ou o resultado da função, para cada uma das 4 partículas. Daí no caso aqui, isso. Beleza? Além disso, ele vai checar se o valor aqui está dentro do intervalo que a gente definiu, que a gente quer que ela esteja dentro de menos 5.12 até 5.12. Então ele vai checar só se está dentro do intervalo e vai calcular aqui. Aqui ele vai pegar todos os valores de x para todas as partículas, vai levar ao quadrado, menos a, igual essa função que a gente viu aqui em cima. E aqui o valor de y, mesma coisa, beleza? E vai retornar aqui o valor da função para todas as partículas. Bom, definindo agora a função que a gente vai otimizar, a gente vai falar um pouquinho sobre o código do nosso algoritmo, como que ele é estruturado e como que funciona a biblioteca que a gente vai usar.
A biblioteca mais famosa e mais usada para PSO hoje em dia, para Python, é a PySwarms. Muito boa, muito bem estruturada e muito bem documentada, então é muito fácil de entender o que está rolando lá dentro. E a gente vai entrar no código-fonte dela aqui pelo GitHub. Então já está aberto aqui. A gente tem aqui uma biblioteca cheia de pastas, cheia de arquivos. A gente não vai entrar a fundo aqui em que cada coisa faz. A gente vai ver do aspecto mais geral. Se vocês olharem aqui embaixo, ele fala como que é o instalador dele, quais são os requisitos, como que instala, como que roda. Ela tem uma documentação muito boa, se vocês entrarem aqui, ó, docs, exemplos, eles têm vários exemplos aqui, tutoriais de como rodar uma otimização, tudo feito em Jupyter Notebook também. Olha aqui, tudo muito bem documentado, explicadinho, bonitinho. Mas vamos lá, a gente vai voltar aqui mais pra frente. Voltando aqui, a gente vai importar primeiro a biblioteca PySwarms como PS. A gente vai definir aqui os parâmetros em um dicionário. Os parâmetros W, que é o inicial, o C1, que é o cognitivo, e o C2, que é o social, igual esses valores aqui. Os limites dentro de uma tupla, e cada elemento da tupla é uma lista com os valores mínimos da primeira variável e da segunda variável. Então, valores mínimos de x, de y, de x e de y. A gente vai chamar aqui, vamos setar aqui o nosso otimizador, que é essa função aqui, global bash PSO. A gente vai entrar aqui no código para ver. Fica aqui em PySwarms, single e global bash optimizer. Aqui ele está documentando, falando certinho como funciona. E aqui a gente pode ver os inputs que a gente tem para essa função, os atributos desse otimizador aqui. A gente vai definir aqui o número de partículas, que é um valor inteiro, número de dimensões, que também é um valor inteiro. A gente vai dar aqui as opções do otimizador, que é dado dentro do dicionário que a gente definiu, para C1, C2 e W. A gente definiu aqui os limites da nossa função, que fica dentro de bounds aqui, que é uma tupla. E tem vários outros parâmetros aqui que a gente não vai entrar a fundo agora, caso vocês queiram montar um otimizador muito robusto aqui, vocês vão ter que mexer com outros parâmetros, mas a gente vai deixar um pouco mais simples por enquanto. O que a gente fez foi isso. A gente definiu aqui o número de partículas igual a 20, número de dimensões igual a 2, a gente tem x e y, né? As opções aqui são os parâmetros que a gente definiu aqui em cima, e os limites, os bounds, são essa tupla que a gente definiu aqui em cima. Então a gente chama aqui nosso otimizador, definiu ele, a gente colocou dentro dessa variável optimizer, que a gente chamou aqui, poderia chamar de qualquer coisa. E aqui a gente vai chamar outra função que é o optimize. Aqui, esse optimize, ele tem como input a função que a gente vai otimizar, que é a função de rastreingin, que a gente definiu lá em cima, né? Esse daqui, essa função. E a gente vai definir o número máximo de iterações que a gente quer ter no nosso... que a gente quer rodar. Daí depende bastante do problema que a gente está resolvendo. Nesse caso aqui é uma função simples, então 300 iterações, 10 sobra. Essa função optimize, ele vai retornar dois valores. Vai retornar a função custo. Custo é basicamente o melhor valor que todas as partículas do enxame encontrou, beleza? E a posição onde o melhor valor de custo foi atingido. O outro parâmetro para a gente ter em mente é quantas vezes o otimizador tem que calcular essa função. Como a gente tem aqui 20 partículas que a gente definiu, esse número de partículas não existe uma regra certa para quantas partículas a gente tem que definir. Em geral, um valor de 10 partículas para cada dimensão é aceitável, mas não existe uma regra muito bem definida para isso. Então, como a gente tem aqui duas dimensões, a gente definiu 20 partículas. Se a gente tivesse 4, a gente teria definido 40, por exemplo. Então, cada vez que o otimizador rodar, ele vai calcular a função objetivo para cada uma das partículas, certo? Então, a gente vai fazer bastante conta aqui. A gente tem, no caso aqui, 300 iterações, então a gente precisa calcular a função objetivo para cada uma dessas partículas 300 vezes. A gente vai ter aqui 20 vezes 300, 6.000 cálculos da função objetivo que a gente vai fazer. Como é uma função simples de ser calculada, isso aqui roda bem rapidinho. Vamos lá rodar. Ele rodou aqui, beleza? E chegou aqui numa função custo ótima em 0, então ele conseguiu encontrar, vamos printar aqui, só para ficar mais fácil. Ele achou a função custo, ele achou o ótimo global da nossa função, parabéns, que ficou na posição 0 e 0, basicamente, né? Isso aqui é um valor muito baixo. E elevado a menos 9, é praticamente 0.
A gente vai plotar aqui também como que esse otimizador foi atualizando a cada iteração. E isso é uma característica bem interessante dessa biblioteca, a gente consegue avaliar o histórico dela ao longo de cada iteração. Então vamos rodar aqui. A gente chamou aqui a função plot contour, plot surface e plot cost history, que ficam aqui em plotters na nossa biblioteca. Vamos lá aqui. Então utils, utilidades, plotters e plotters aqui. Então aqui ele explica como que faz para você plotar e como que são os parâmetros que a gente leva em consideração aqui quando a gente está plotando. Por exemplo, a plot cost history que a gente vai usar, o plot contour que a gente vai usar, e plot surface caso vocês queiram avaliar em um plot 3D. No caso a gente não vai fazer. E em formatters, que é para formatar nosso plot. Então vocês vão achar aqui também, em formatters, aqui. Então a gente vai chamar aqui, a gente vai usar esse designer, que tem como atributos aqui, tudo isso aqui vocês vão ver ali usando na prática, e o animator, que é pra gente animar e criar GIFs ou vídeos aí do nosso otimizador. Vocês vão ver como é que vai ficar. Então chamando aqui primeiro a função plot cost history, que a gente chamou ali em cima. Ela tem como input cost history, que é custo ao longo de cada iteração. Vamos chamar ela aqui. E a gente consegue ver aqui a convergência do nosso otimizador. Ele começa aqui com um custo bem alto, e conforme as partículas vão conversando entre si, encontrando os melhores valores, vai descendo rapidamente, e ela converge aqui por volta de umas 80 iterações. Então, para frente disso, não serviu para nada. Daí, dependendo de como você lida com os parâmetros, ela pode demorar mais ou menos para convergir para um resultado. A gente pode chamar aqui também para fazer animações. Então a gente vai chamar Mesher, que ele faz a malha da nossa função, né? Da função rastream que a gente definiu aqui, os limites dela, o quão refinado é a malha que a gente está fazendo, e aqui o designer para a gente definir como que a figura é plotada. E aí a gente chama aqui a animação plot contour, bota o histórico de posição de cada partícula, o mesher que a gente definiu ali e o designer que a gente definiu aqui. E a gente colocou uma marcazinha em 00 para a gente saber onde que está o nosso ótimo. E aqui a gente chamou animation.save para salvar como GIF. Eu não vou rodar aqui porque ela demora, então eu já tenho salvo, então não precisa. A gente vai avaliar agora como que cada parâmetro influenciou para a gente chegar no resultado. A gente vai avaliar aqui 3 casos diferentes. Um com alta convergência, que ela converge muito rápido. Uma com alta exploração, que as partículas conseguem explorar o domínio bem explorado, né? Consegue avaliar todos os cantos do domínio. E um meio termo, que é na verdade o ideal que a gente busca para o nosso otimizador. Primeiramente aqui, para uma alta convergência, a gente tem aqui, ó, rapidinho ela convergiu para um resultado. Olha, ela começou aqui em, sei lá, 15 iterações mais ou menos, ela convergiu para um resultado. Por que isso? Bom, a gente definiu aqui a inércia muito baixa e um parâmetro cognitivo muito baixo. Ou seja, elas vão conversar entre si e ela vai direto para a posição da partícula que encontrou o melhor valor. E ela nem vai tentar buscar ali perto dela, na região dela, se tem um valor ótimo também. Então ela vai direto e converge muito rápido nesse valor aí. A função custo que ela chegou foi de 2, basicamente. Ela não conseguiu achar o 0, que é o ótimo, que é o global. Ela ficou presa num ótimo local, na posição menos 99 e menos 0,99. Vamos ver aqui como é que ela vai comportar. Ó, ela começou ali, rapidinho. Uma das partículas encontrou esse ótimo local aqui, e todas as outras foram correndo para trás dela. Elas nem tentaram buscar ali e ficaram relativamente longe aqui do ótimo local, do ótimo global da função, que é aqui. Avaliando aqui agora uma outra situação, uma situação de alta exploração. Então a gente definiu aqui uma inércia bem alta. Basicamente a partícula ela tem dificuldade de mudar a posição dela, então ela vai diminuir a tendência dela ir para algum valor ótimo. Ela vai ficar rodando com uma maior facilidade.
A gente teve parâmetro cognitivo relativo aqui, 0,6, não é nem muito alto nem muito baixo, e um parâmetro social muito baixo, ou seja, elas praticamente não estão conversando entre si, cada partícula está rodando independentemente, e como vocês podem ver, elas nem chegaram perto de achar o ótimo global, chegaram em 66, numa posição qualquer aqui. Vamos ver agora como é que é a convergência do resultado. Vocês podem ver aqui que ele praticamente não converge, né? Ele chega aqui, acha um valor aqui, depois acha um outro valor melhorzinho aqui, e vai indo e acha um outro melhor valor aqui, mas mesmo assim ainda está bem longe de achar o ótimo global. Vamos ver aqui a animação de como que elas ficam. Como vocês podem ver, parece um monte de mosquito andando aleatoriamente para todo lado. Elas nunca convergem para um ponto só e tentam otimizar a função custo em um ponto determinado. Então elas ficam andando aleatoriamente e tentar achar alguma coisa meio que na sorte. Então também não é um caso muito ideal para a gente. E agora vamos avaliar de fato um caso que a gente vai tomar aqui como ideal para essa função pelo menos, né? Lembrando que não existe um caso ideal para qualquer tipo de função. Então cada um vai ter um caso que ela se comporta melhor. Nesse caso, a melhor combinação que eu encontrei foi dessa daqui, com W igual a 0,5, o social igual a 1,5 e o cognitivo igual a 1,5 e o social igual a 0,8. Ele conseguiu encontrar o valor global mínimo na verdade, e na posição certa. Então vamos lá, vamos ver como que é a convergência. Podem ver que ela demora um pouquinho mais para convergir, que aquele primeiro caso, que é de convergência muito rápida. Ela convergiu terminou de convergir, né, na verdade, aqui por volta dos 70 iterações. E vamos ver como que ela vai se comportar aqui na animação. Elas buscam, elas quase ficam presas aqui nesse ótimo local. Daí uma partícula foi lá e achou esse ponto aqui, e daí as outras foram atrás dela e conseguiram encontrar aqui o valor ótimo. E nem todas chegaram nesse ponto aí, elas ficam rodando, mas o que importa é que pelo menos alguma das partículas chegaram nesse valor aí, ela conseguiu encontrar aonde que está esse ótimo local aí. Também tem algumas outras formas de lidar com esses parâmetros. Você pode, por exemplo, ir reduzindo o valor da inércia ao longo de cada iteração, para não acontecer tipo isso, delas ficarem, mesmo tendo encontrado um valor ótimo ali, ela não ficar rodando aleatoriamente, não ficar rodando infinitamente por conta da inércia que ela tem, né? Então se a gente tivesse uma inércia que reduz a cada iteração, que a gente consegue definir aí no otimizador, ela tenderia a convergir e refinar o resultado com mais facilidade. Mas isso aqui já está muito bom pra gente. Então é isso, pessoal. Acho que deu para explorar bastante aí sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado. E deixem um comentário aí de sugestão para um próximo vídeo. O que vocês acharam desse? Um feedback aí é sempre bem-vindo. E já se inscreve também para ficar atento aí para o próximo vídeo que a gente for lançar. Beleza, pessoal? Tamo junto e obrigado. Até a próxima. Tchau!